Boa tarde, pessoal. Sempre quando vocês entram na sala, os seus microfones entram no mudo, então vocês não conseguem interagir conosco aqui. Mas tem um ícone ali de perguntas ali, você pode ir fazendo as perguntas para nós, aí a gente, no finalzinho da apresentação, nós iremos fazer todas as respostas para vocês. O nosso webinar ele vai ter uma duração aí de 1 hora, iniciou aí às 16 horas, vamos até às 17 horas. Eu sou Adriano Pereira, hoje eu vou estar com vocês aí como moderador. Atuo na área de engenharia da PHB Solar, desenvolvimento. Atuo também na área de suporte técnico, tá? Direto ao cliente. Acompanho clientes em eventos. Então, quando eu faço a visita ao cliente, a gente também dá a opção, se ele quer fazer o treinamento para os instaladores deles lá, eu consigo fazer esse curso direto ao cliente. Eu vou apresentar a vocês aí o Rogério Pereira. O Rogério, ele atua também na área de desenvolvimento, na área de engenharia e desenvolvimento da PHB. É a pessoa responsável pelo setor de engenharia da área de sistema fotovoltaico, né? Então, o Rogério hoje ele vai apresentar o webinar dos inversores trifásicos. É uma pessoa também que tem essa participação em normas brasileiras de sistema fotovoltaico, sempre à frente aí para fazer o melhor para nós, aí, para nossos produtos aí. Boa tarde a todos. Obrigado a todos que estão participando do webinar. Aqui vai mostrar, meu nome é Rogério, o Adriano falou, trabalho no setor de desenvolvimento do mercado fotovoltaico. Então, a PHB, ela prima multitécnica, tá? Vão ver durante a apresentação que as características dos nossos inversores são todas voltadas aos inversores trifásicos. Então, eles têm excelente design, tá? Grau de proteção IP65 em todos os inversores, tá? São mais leves, mais compactos. Todos são certificados no Inmetro, né? Como esse inversor que vocês estão vendo, ele tem LCD colorido, navegador em português, tá? Então aqui você consegue realizar várias configurações do inversor. Todos os inversores têm interface USB, que é através do nosso software do Prodist, a tensão de saída do inversor e mais alguns parâmetros, como tempo de reconexão. Isso para software para você realizar configurações da tensão de saída, mas também algumas concessionárias exigem que vocês mostrem os parâmetros dos inversores, tá? De configuração. Então, através desse software feito, você consegue mostrar para o pessoal da concessionária que os parâmetros de configuração do inversor, isso é muito importante, tá? Também possuem certificação Anatel e assistência técnica local no Brasil. Como o Adriano falou, né, aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui o nosso laboratório, agora ele está bem maior, tá? Esses dois equipamentos são dois Solar Array Simulators, tá? São simuladores fotovoltaicos. Então, cada um tem 15 kW de potência. Você consegue aqui, vamos dizer, simular um string de 15 kW, tá? Aqui a gente tem um outro Array Simulator. Então, atualmente na PHB a gente tem 4 desses equipamentos, onde a gente pode simular várias combinações de operação. Aqui a gente tem um Power Analyzer que analisa todas as características de saída do inversor, taxa de distorção harmônica, potência, os harmônicos individuais, pares e ímpares, corrente CC, o patamar CC que existe às vezes na saída do inversor. Então, todos os parâmetros são medidos por esse equipamento. Tá? Aqui a gente está no setor aqui de produção, então vocês estão vendo, ele está ajustando através do software do Prodist o inversor, também realizamos atualizações, e o mais importante, aqui vocês podem ver, a gente está atualizando os firmwares com as últimas versões,
E também o diferencial grande da PHB, nós testamos todos os inversores, a gente não pega uma caixa fechada e manda para o cliente. Então, todos os inversores são testados, tá? Em potência máxima, alguns potência limitada devido à grande potência de saída, mas todos os inversores são testados, tá? Aqui, o setor do suporte técnico, um suporte técnico bem habilitado, tá? É um suporte técnico bem preparado para sempre auxiliar todos os clientes quando existir dúvidas ou problemas durante a instalação, tá? O nosso suporte técnico, o nosso pós-venda, ele é bem, vamos dizer, a gente é bem focado nessa área para sempre dar uma resposta rápida aos nossos clientes e que eles fiquem o menor tempo possível com alguma falha, algum inversor ou com algum problema, tá? Aqui também a gente atualmente está participando da nova norma de inversores fotovoltaicos, tá? E também na norma, no comitê de estudo da BNT, também participando das normas de inversores híbridos, tá? Então a PHB atua fortemente também na área, vamos dizer, na hora na definição das normas e na elaboração das normas, a gente sempre apoia para a gente poder ter inversores que atendam realmente a rede brasileira e possam, vamos dizer, que os nossos clientes sempre tenham soluções que correspondam ao mercado brasileiro. Continuando. Então, o que a PHB fez? Então, a PHB, primeiramente, ela tem, a gente avaliou todas as redes, tá, trifásicas e também mono, quando desenvolvemos inversores monofásicos do Brasil. Então, aqui uma visão rápida, né? O Brasil é dividido praticamente regionalmente em duas tensões trifásicas, tá? 380 volts e 220 volts, tá? Aqui eu estou falando fase, tá? Então você pode perceber que a maioria das regiões do Brasil, tá? Vamos dizer, regionalmente a gente pode falar que metade do Brasil é 380 e metade do Brasil é 220. Isso aí que regionalmente, mas em número de unidades consumidoras, a rede trifásica 220, 127 é bem maior, tá? Aqui como na área sudeste, aqui temos muito mais habitantes, então essa rede é muito maior aqui no Brasil. Tá? Claro, existem algumas exceções, alguns estados como Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, que possuem os dois padrões, mas nossos inversores são focados para operarem em ambas as redes, como vou mostrar em breve. Tá? Existem algumas exceções, existem redes de 440 volts 254, tá? Isso bem raro, um caso particular, peculiar, apenas do estado de São Paulo, tá? Que para a concessionária, tá? Isso aqui é um padrão antigo, mas muito encontrado em São Paulo, inclusive na PHB existia esse padrão. Então, para a concessionária gerar um trifásico, ela utiliza dois transformadores, tá? De média para baixa. Aqui a gente tem um transformador e aqui a gente tem um enrolamento do outro transformador, tá? Então, aqui entre as fases eu tenho o trifásico, tá? Entre a fase, essa e o quarto fio. Só que o neutro, reparem aqui, eles chamam isso de delta aberto, tá? O neutro é conectado em apenas um enrolamento central de um dos dois transformadores. Então, aqui, entre esse quarto fio e o neutro, aqui nós temos uma tensão diferente, tá? Um patamar diferente comparado com as outras tensões. Então, se você utilizar aqui um inversor trifásico de 3 fios, tá? De 4 fios, 4 fases e um neutro, e conectar aqui, seu inversor não vai funcionar, tá? Então, nós temos também a solução para esse problema, resolver esse problema peculiar de São Paulo. Aqui em São Paulo, então, que está escrito que tem delta aberto ou fechado. O delta fechado, existe mais um transformador conectado aqui, formando o delta completo, mas mesmo assim,
o problema do neutro existe, porque ele é ramificado do terminal central aqui desse enrolamento, tá? Mas nós temos também um inversor trifásico que resolve esse problema. Então, aqui a nossa linha de inversores está todos aqui para rede 220 volts, como o Adriano falou, todos certificados no Inmetro. Isso é muito importante, por quê? Porque é a norma brasileira, tá? Que não é mandatório acima de 10 kW, mas a PHB certifica. Por quê? Porque nós sabemos da importância dos serviços ancilares de rede, que esses serviços ancilares de rede fazem, né? E hoje em dia, o que acontece? Porque a penetração dos inversores não impactam a rede hoje, que praticamente a energia solar fotovoltaica está chegando aos 2%, eu acho, tá? Quando esse patamar de penetração fotovoltaica atingir o patamar mais ou menos de 30%, os serviços ancilares de rede vão ser muito importantes, como controle da potência ativa, tá? Com o aumento da frequência. Também tem a curva do fator de potência quando ocorre a elevação da tensão da rede acima de 4%. Então, esses parâmetros, os inversores que atendem o Inmetro, vamos dizer, já atendem esses serviços, tá? Isso já em outros países ocorreram problemas, tá? Os serviços ancilares de rede foram agregados aos inversores, porque encontramos problemas, vamos dizer, no mundo eles encontraram problemas quando a penetração fotovoltaica foi muito elevada, né? Então aqui o que nós temos? Temos um inversor de 12 quilowatts, tá? Ele tem 4 strings, 2 MPPTs. Reparem aqui que todos os inversores aqui que são 220 fase, eles possuem entrada, desculpa, de 800 volts CC, tá? Por que 800 e não 1000? E todos esses inversores, eles possuem o mesmo hardware na versão baixa tensão, quanto na versão, tá, de 380. Por exemplo, esse inversor de 20K MT, ele é 36K em 380. Então, essa tensão de 800 volts é para que o inversor consiga ainda atingir uma elevada eficiência na saída, como vocês estão vendo, tá? Mesmo com rede trifásicas menores, que é o caso 220 e 127. Tá? Então, aqui uma breve apresentação do inversor para redes 220, 127, 12 kW, 14 kW. Tá? Esse aqui vira 25 kW quando está em 380 volts. Tá? O 20KMT, um inversor bem aceito pelo mercado, já possui string box interno, tá? Ele não possui fusíveis, pois só possui 2 strings por MPPT. A norma 16690 só obriga o uso de fusíveis quando você tem mais que 2 strings em paralelo em um único MPPT, em um arranjo. Tá? Então não possui fusíveis. Possui 3 MPPTs, então você consegue aqui 3 orientações, e você não precisa fazer todos os MPPTs carregados, então você pode deixar um string em um MPPT, 2 strings nos outros 2, então essa flexibilidade, claro, respeitando a tensão de entrada, mas essa flexibilidade vamos dizer, tornaram esse produto um produto muito bem aceito no mercado, tá? Principalmente nas redes 220 e 127. Aqui nós temos um inversor de 35K, tá? Ele já é um inversor mais parrudo, com 4 MPPTs, ele tem 96 amperes, tá? De corrente CA em cada fase. Aqui você tem 12 strings, então 3 strings por MPPT. Também é um inversor bem flexível, com LCD, também string box interno. Nesse caso, já existem fusíveis nesse inversor. Aqui o nosso lançamento desse ano está o inversor 50K MT.
esse inversor, né, da nossa linha nova, tá? Bem interessante. Ele já tem, no caso aqui, 4 strings por MPPT, tá? Esse inversor, vocês vão reparar que ele não tem o LCD. Então, nós já temos disponível na Play Store e também na Apple Store aqui o aplicativo chamado EnviApp. Através desse aplicativo, utilizando o Wi-Fi Direct, você pode monitorar esse inversor e até realizar algumas configurações, tá? Mas devido à ausência do LCD por compactação, tá? Que o hardware, vamos dizer, ele é bem mais compacto, não tivemos espaço suficiente para colocar o LCD na tampa frontal, então a gente utiliza nesse caso esse aplicativo, que não deixa de ser muito útil e flexível para os clientes, tá? Continuando. Acho que pulou um slide. Isso aqui. Ok. Tá. Aqui vamos então falar dos nossos inversores trifásicos, né? 220. Qual a grande vantagem desse inversor? Então aqui você não necessita mais utilizar o transformador, o autotransformador, tá? Mais para frente vocês vão ver que a gente utiliza um autotrafo de alta eficiência, que também não é um dispositivo, vamos dizer, que vai gerar muitas perdas ao sistema, mas mesmo assim o autotransformador é mais um ponto de falha, e também aqui nós vamos ter mais perdas no nosso sistema. Então, muito cuidado, né, quando instalarem autotransformadores, que o quilowatt-hora dia que o inversor injeta, o inversor está injetando na rede e está gerando aqui, você tem que considerar as perdas do trafo, e o seu quilowatt-hora dia injetado real está aqui depois do trafo, tá? Então, esse autotransformador, ele possui, os nossos autotravos possuem eficiência de 98% e nós mostraremos mais à frente. Então, o que é interessante nesses inversores, tá? Quais os modelos que nós temos, como nós apresentamos? De 12 kW, NDT, 14 kW, 20 kW MT, 35 e 50 kW. Então, nós temos uma gama muito grande de inversores com baixa tensão, tá? Isso otimiza muito, você não tem, vamos dizer, você deixa o seu sistema mais seguro, porque você evita de utilizar o autotransformador, e também, vamos dizer, você também, em algumas combinações, você vai ter um custo-benefício bem maior, tá? E também não vai ter problemas constantes que às vezes ocorrem, como mau cheiro de verniz e alguns casos de vibração do autotransformador, que não é o caso que ocorre no autotrafo da PHB. Desculpa. Então, inversores trifásicos 220 127 são uma ótima solução para a rede brasileira, tá? Aqui nós temos os inversores 380 volts saída, tá? São alguns inversores aqui, os mesmos modelos do 220, só que com configuração, tá? Para operar em 380, tá? Vocês podem reparar, talvez alguns clientes já tiveram problemas de comprar um inversor e na hora da cotação comprou um inversor e teve que mudar a rede, por exemplo, comprou um inversor para a rede 380, mas a rede era 220, 127. Aí em campo teve que realizar essa alteração. A PHB realiza essa alteração, tá? Não recomenda, mas realiza remotamente. O único cuidado, tá, bem importante que vocês devem ter quando ocorre um problema desse, tá? Isso que vocês têm que prestar muita atenção. Por exemplo, vocês compram um inversor 200 para a rede 220 volts, e você descobre que a sua rede é 380. O QDCA que foi vendido nesse inversor, tá? Ele foi com um DPS entre fase neutro de 175 volts. Então, se ocorrer vamos dizer, esse problema, tá, na hora da compra, você nunca ligue o seu QDCA com esse DPS. Você tem que, vamos dizer, para você, a gente realiza a configuração, altera a configuração do inversor de 220 para 380,
mas você tem que sacar esse DPS, porque senão ele vai estourar quando você ligar. Então, como proceder nessa hora? Se ocorreu esse problema, vocês podem sacar todos os DPS, tá? Comunicar com o vendedor e nós realizaremos a troca do DPS e corrigiremos esse problema, tá? Então, o que ocorre? Aqui nós temos um inversor de 20K, tá? Ele tem 4 strings, 2 MPPTs também. E agora aqui você pode reparar que já começou aqui a tensão de saída com 1000 volts. O inversor de 25 kW, 6 strings, 2 MPPTs, também excelente eficiência. Esse inversor ele é o 14K em low voltage, tá? Com 220. Esse aqui é o inversor 36 kW, que é o 20K em 220. Também aqui, só que aqui a tensão dele, como nós temos a tensão de saída elevada, a gente pode incrementar a sua tensão para 1100 volts. Tá? O inversor de 60K, que é o 35K em low voltage. Aqui nós temos também o lançamento desse ano, que é o inversor de 75 kW e 85 kW, que é o mesmo inversor em 50 kW em 220. Tá? O que é importante ressaltar desse inversor? Porque nós temos 3 modelos em um único inversor. 50 kW em 220, que é a nossa maior potência de inversor em rede 220-127, e por que 75K e 85K? Aqui, para garantir a microgeração, nós temos esse inversor com potência máxima, apesar dele ter 113 amperes de corrente CA por fase, ele não ultrapassa a potência de 75 kW, tá? Ele é um inversor feito para microgeração. Ele, tá, mas qual que é a grande vantagem dele tendo esses 133 amperes de saída, mas não extrapolando a potência de 75K? A grande vantagem é que se você tiver uma redução da rede, tá, você vai conseguir entregar os 75 kW até uma rede, vamos dizer, bem quase chegando no limite do subtensão de saída do inversor, tá? Então isso aqui é uma característica bem interessante, que é entregar a máxima potência em todo o range de tensão. Nós temos um inversor de 85 kW, que é o inversor com a nossa maior potência de saída. Tá? Esse inversor, tá, no datasheet, nós falamos que em 415 volts AC, ele pode atingir uma potência máxima maior, tá? Devido às suas características. Tá? No datasheet está 95,6 kW AC de saída, mas ainda, quando ocorrerem esses casos, ainda contate a PHB, que até hoje nós conseguirem essa informação para projetos mais bem dimensionados, onde você, ajustando a tensão de saída, consegue atingir uma potência maior de saída. Tá? Então, o nosso inversor com maior potência para grandes projetos é o PHB 85K MT. Então, nós falamos de todas as características, né? A PHB também fornece autotransformadores. Então, isso aqui é um tema bastante discutido em vários grupos de WhatsApp, em vários locais. Né? Então, por que uso o transformador ou autotransformador? Por que eu posso usar ou não posso? Alguns falam que eu posso usar transformador, outros não. Por que a PHB usa autotransformador? Qual que é a diferença do autotransformador e o transformador? O autotransformador, o tamanho dele para a mesma potência é praticamente a metade, tá? E qual que é a diferença? A maior diferença, ele não tem isolação, tá? Isso é um problema? Não é um problema? Como para PHB a gente enxerga isso? Isso não é um problema. Por quê? Porque o inversor, a maioria, praticamente todos os inversores hoje do mercado são transformers. O que isso significa? São inversores sem transformador, sem isolação interna, tá? Então, não existe isolação entre o lado CC e o lado CA, tá? Não existe um acoplamento magnético.
Tá? Como o inversor já não possui essa isolação, o transformador também não necessita dessa isolação. Tá? Você não está agregando nenhuma característica ao sistema. Então, por que a PHB utiliza um autotrafo? Tá? O autotrafo, o autotransformador, como eu disse, ele é bem mais compacto. Tá? E o nosso autotrafo, vocês podem comparar com os transformadores de mesma potência, autotrafos de mercado. Tá? Qual que é a diferença? Nós aqui desenvolvemos um autotrafo, tá, com características que tragam, vamos dizer, apenas os maiores benefícios aos nossos clientes. Quais são esses benefícios? A baixa perda a vazio. O que seria a perda a vazio? Quando o seu inversor não está gerando, tá? Quando o seu inversor está gerando, o fluxo de potência vem nesse sentido, e aqui você tem as perdas de eficiência, tá? O que seriam as perdas a vazio? Então, a vazio, o meu inversor está desconectado, só que quando o meu inversor está desconectado, não está gerando, eu estou consumindo da rede. Nesse caso, então, aqui você adicionou uma carga na casa do seu cliente, tá? Como eu falei anteriormente, vamos dizer, você tem que computar isso, tá, para você ser honesto com o seu cliente e entregar um desempenho correto do seu sistema. Aqui nesse caso, fazendo uma comparação, esse autotrafo de 25 kVA, nós temos a perda vazio total de 33,39 watts, tá? Aqui, se você coloca um watímetro aqui e não tem nada conectado ao inversor desligado, você tem essa perda. Se você for comparar esse autotrafo com transformador de mercado com essa mesma potência, aqui você vai ter em torno de 400 a 500 watts. Então imagine isso aí durante umas 12 horas sem geração, multiplica isso por essa potência, você vai ver que você está tendo um consumo considerável desse lado. Então, o nosso autotrafo é diferente dos autotrafos de mercado. Se você vai comprar um transformador de mercado, interessante seria você pedir essa tabela. Quase nenhum fornecedor de transformador autotrafo possui uma tabela como essa. O que seria essa tabela? Não seria a tabela de eficiência do autotrafo. Aqui eu tenho rendimento, tá? Potência de saída pela entrada de 100% do meu autotrafo em vários carregamentos. Que seriam carregamentos? A vazio, sem carga no trafo. Então aqui eu tenho 33 watts. 25% dos meus 25 kVA, eu tenho, olha só, 99,38% de eficiência. Desculpa. Então, nesse caso, eu tenho menos de 1% de perda quando o meu inversor está injetando 25%, não 25% da potência dele, 25% dos 25K do tráfego. Tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho metade da potência do tráfego, quando eu tiver 12,5 kW aqui na saída, desculpa, eu vou ter aqui, ó, menos de 2%, aqui eu vou ter 1,19% de perdas. Então, você vai vendo que com o aumento da potência de saída do inversor, vamos dizer, a minha eficiência reduz, mas fica em níveis aqui razoáveis. Aqui, quando eu tenho 20K de potência, eu vou ter ainda 1,7% de perda. Então, o que significa? Entra aqui, vamos dizer, sai 20 kW do inversor em 380, eu vou perder aqui só 1,7% dessa potência, o restante vai para a minha saída, tá? Reforçando aqui de novo, quando você compra um kit, tá? Um kit com autotransformador, reforçando bem essa informação, bem importante, o seu QDCA deve ser conectado desse lado. Como eu falei aos senhores, o DPS CA de 175 volts a 100 trifase neutra, então se você conectar aqui,
você vai ter 220 entre fase e neutro, o seu DPS vai estourar. Então, você conectando o quadro AC aqui, você protege ao mesmo tempo o autotransformador e também protege o inversor, tá? Contra surtos vindos da rede. Tá? Então, atentem-se bem a esses detalhes aqui, também levem eles em consideração. As perdas a vazio, tá? As perdas a vazio e também a eficiência do inversor. Tá? Essa tabela aqui é fundamental. Se vocês compram um transformador, vocês precisam dessa informação exata, não pegar um jargão de mercado, tantos por cento, tanto. Peçam essa tabela, que ela é de extrema importância. Aqui, voltando, mais uma característica dos nossos inversores, tá? Que nem a gente comentou sobre essa configuração de delta aberto ou fechado aqui no estado de São Paulo, tá? Então, como que a gente resolve esse problema? Tá? Onde que a gente comentou aqui, nós temos um neutro, tá? Só para retomar o assunto, tá? Agora nós temos 53 participantes, se não viram. Aqui em São Paulo, para muitas instalações, inclusive a PHB tinha essa instalação anteriormente, para eles gerarem o trifásico, eles utilizam 2 transformadores. Tá? Então, liga em média 2 transformadores. Tá? Isso aqui é um transformador, tá? E o neutro está gerando no centro dele. Tá? Isso aqui é um transformador e esse aqui é um outro transformador associado e através dele, da combinação e configuração que você liga do lado primário, que é o 13.8, você gera o trifásico aqui. Isso aqui é um trifásico capenga, que você não está com o seu neutro, que nem uma ligação estrela que pega do centro, desculpa, da sua ligação estrela tradicional, tá? Aqui você tem uma tensão desse quarto fio, dessa fase, para o neutro, uma tensão de praticamente 205 volts, bem maior que a sua outra tensão entre fase e neutro. Então, se vocês forem conectar qualquer inversor de mercado nessa configuração, o que vai acontecer? O seu inversor não vai ligar, o seu inversor não vai conectar à rede. Então, como nós resolvemos esse problema? Nós habilitamos o inversor para operar com 3 fases, tá? Que a gente chama de delta. Aqui 3 fases ou opção 3 fases mais neutro. Importante comentar, tá? Quando você utiliza o autotransformador, você sempre deve configurar a opção 3 fases mais neutro, tá? Quando você usa um autotrafo, é mandatório, você deve utilizar o neutro. Mas voltando à apresentação, aqui o que nós temos? Você, para resolver esse problema, você configura o inversor, tá, na opção saída para 3 fases. O que isso aí vai fazer? A gente vai desabilitar o neutro do inversor. Então, você vai conectar essa fase, essa e essa, e não conectar o terminal neutro. Então, isso aí permite que você ligue o inversor em redes com delta aberto e também delta fechado. Isso aqui é um grande diferencial, tá? Outro grande diferencial de você configurar para 3 fases, qual é o outro grande diferencial? Você economiza cabo. Então, se você mesmo tiver, vamos dizer, uma planta grande, desculpe, se tiver uma planta grande com um inversor de 85 kW ou de 60 kW e quer economizar em cabo, você configura todos os inversores para 3F. Ele sai default da PHB 3F mais N. Mas você fazendo essa configuração de forma fácil, tá? Você tem que entrar no menu Configurações Avançadas, senha 1111, são 4 números uns. Você entra, realiza essa configuração. No seu lado AC, você vai economizar o cabo do neutro. O nosso string box, desculpa, o nosso quadro CA já vem preparado com DPS, desculpa, com DPS também no neutro, mas se você quiser ligar o inversor com essa configuração de 3 fases, tá na rede trifásica sem o neutro,
você pode utilizar o mesmo QDCA, só não conectando o neutro, tá? Não vai deixar de funcionar o nosso QDCA. Então, essa opção para você configurar, habilitar ou não o neutro, configurar para 3 fios, ou ligação em delta, como eles falam, você resolve o problema do delta aberto, tá? Desculpa. E também você economiza o cabo neutro em instalações de grande porte, ou até em um único inversor, você não quer utilizar o cabo do neutro, e você não está utilizando o autotransformador, você habilita essa opção 3F. Quais inversores permitem essa configuração? 12K NDT, fiquem bem atentos, tá? 20K ou 35K. Resumindo, são todos os modelos, com exceção do 14KDT, 20KDT e 25KDT, tá? Esses inversores não é possível você realizar essa configuração, então fiquem bem atentos na hora de fazer um pedido, e se for primordial o uso dessa configuração, a linha DT, 14KDT, 20KDT e 25KDT não possuem essa configuração, essa funcionalidade, tá? Vamos aqui agora falar do nosso software de ajuste, tá? Algumas características, tá? Eu andei olhando alguns webinars, alguns fornecedores falando, não é falar mal nem bem, mas para você conectar o inversor à rede brasileira, você tem que atender todos esses. A gente realizou esse software, essas configurações são as configurações, vamos dizer, básicas para você atender toda a rede brasileira, tá? Isso aqui está no Prodist módulo 8. Você pode verificar todas as extensões, você vai verificar que existem todas as extensões no Brasil, existe mesmo. Minas, São Paulo, essa tensão, 230 raramente. 240 São Paulo, maioria das casas, a minha casa é 240, 120, se a média na tomada tem 240. Região rural, muitas regiões com 254, 127, e aqui alguns locais, isso aqui é ligação subterrânea, alguns casos que a gente já pegou, 208 volts, tá? Então, o que a NBR fez 149 fala? Ela diz que o sobre e subtensão do valor do inversor deve ser mais 10% sobretensão, menos 20% de subtensão. Então, aqui esse inversor está configurado para 220. Olha só, minha subtensão nesse caso é 176 volts. Minha sobretensão, tudo em relação ao 220. Se eu configuro outro valor, esses parâmetros seguem a norma, tá? Desculpa. Então, isso aqui é muito importante, tá? Do cliente se atentar a isso, verificar o que vem escrito, tá, na conta de energia do cliente e configurar o inversor nessa mesma rede, tá? Então, o que acontece? Alguns fabricantes falam que o range de saída é de 180 a 300 volts. Então, tomem cuidado. Se alguém citou esse range não atende nem aqui 220, a configuração 220, que o mínimo seria 176 a 242, tá? Para um inversor atender toda a faixa brasileira, ele tem que atender aqui em 220 a faixa de 160, eu calculei 166,4 volts até praticamente 280 volts AC, tá? Então, você garante os 20% aqui embaixo e os 10% aqui em cima. Claro, cada uma das configurações de rede, tá? Cada uma das configurações de rede seguem esse parâmetro. Se colocar em 254, vai ser mais 10% em cima do 254, menos 20%. Tem também outros parâmetros importantes, sobre frequência, curva do fator de potência, que está unitário, que se tivesse um inversor com potência acima de 3 kW, aqui aparecia a curva de fator de potência, que nos mono até 6 kW, ela vai aqui até 0,95, tá? Isso aqui é uma curva e ela é habilitada, e tem os valores aqui.
Tá? Isso aqui também é um serviço ancilar de rede que o inversor ajuda a rede quando ocorre uma elevação da mesma. Tá? E se fosse um inversor trifásico acima de 6 kW, a norma fala aqui que o fator de potência, não que isso aí não quer dizer que essa curva do fator de potência, que o meu inversor vai ter 0,95, ou como nos trifásicos, ter 0,9 de fator de potência quando eu injetar na rede. Não. Isso só ocorre quando a minha rede passa de 4% do valor nominal. Então, se eu tiver uma rede aqui de 220 volts, tranquilo, meu fator de potência é unitário, tá? Tanto no trifásico quanto no monofásico acima de 3K. Minha rede aqui subiu, por exemplo, está configurado 220 para 228,4, essa curva começa a atuar, mas também ela só começa a atuar acima de 50% da curva do inversor, quando o inversor só vai atingir o fator de potência de 0,95 ou 0,9 para trifásicos, quando tiver 100% da minha potência. Então, não é... E por que o inversor faz isso? Ele faz isso para você poder contribuir, absorver reativo da rede e tentar ajudar a regular a rede. Tá? Isso aqui é bem mais efetivo em áreas com rede fraca, áreas rurais, que, vamos dizer, a gente já fez alguns testes simulando rede fraca, que a ativação dessa curva conseguiu reduzir 4 volts na tensão da rede, tá? Mas isso aqui são casos bem específicos, tá? Então, qual a importância desse software? Esse software você consegue configurar todos os nossos modelos de inversores. Atenção que para a linha XS nova, de 1500 watts, 780 watts, ele tem um conector USB, mas você deve utilizar um cabo serial, tá? Apesar do conector ser USB, ali nós temos uma interface serial. Então, você precisa utilizar o cabo, não vai utilizar o cabo USB-A normal de mercado, tá? Você vai de mercado não, que nós enviamos o inversor. Você vai utilizar um conversor serial USB, tá? Que já está integrado no próprio conectorzinho desse inversor. Então, quando vocês comprarem os inversores da linha XS, atentem-se que vai ter escrito de um lado inverter e o outro computador. Então, vocês têm que utilizar da maneira correta e o cabo que vai nessa linha de inversores. Tá? Então, todos os inversores possuem interface e você consegue configurar o inversor através desse software. Qual que é a outra grande vantagem desse software? Você não precisa de senha master. A gente tira o peso, tá, a gente tira o peso e a responsabilidade do integrador, tá? Do instalador, para realizar configurações no inversor. Então, o que ocorre? Eu quero alterar um parâmetro. Quando você clica em configurar, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você selecionou aqui a rede correspondente, o software automaticamente vai alterar todos os parâmetros. Então, você não precisa entrar com uma senha master e você configurar a curva do fator de potência, sub, sobre. Então, isso aqui agiliza e configura da maneira correta todos os parâmetros em relação à norma. Tá? Também tem os atrasos, tá? Os delays, os atrasos de reconexão. Tá? A gente utiliza 180 padrão. Algumas funcionárias pedem 300 segundos. E também aqui você consegue limpar o quilowatt-hora total que fica armazenado no inversor. Tá? Então, isso aqui é de extrema importância, você realizar, vamos dizer, esse software tanto para configuração, quanto para quando você tem, vamos dizer, a concessionária vai inspecionar e verificar o ajuste da sua tensão se está correto, você mostra, comunica via USB com o cabo e realiza essa configuração. Tá? Como eu falei, né, nós temos também aqui o aplicativo, o InviApp, tá, para os inversores da linha MT de 50 kW, 75 e 85. Tá? Também pode ser utilizado nos inversores 60 e 35K. Tá?
Então, quais são as vantagens do aplicativo? Então, via Wi-Fi Direct, nós já temos aqui também já um tutorial explicando como funciona esse software, tá? Então, aqui você consegue ver a corrente de cada string do MPPT, você consegue ver todos os dados, a tensão do MPPT, a corrente CA em cada fase, a tensão CA em cada fase, a corrente em cada string. Então, é um software, uma ferramenta de fácil acesso que você consegue verificar praticamente todos os parâmetros em uma única só tela, tá? Então, isso aqui é muito útil para os clientes. E a gente vai conversando mais sobre esse assunto e o nosso suporte técnico também está completamente preparado para atender todos os clientes quando tiverem dúvidas quanto ao aplicativo, tá? Para esse aplicativo e para qualquer outra dúvida quanto ao inversor, ao monitoramento, nós temos todo o pessoal pronto para atendê-los. Tá, agora chegou na hora, espero que tenham gostado, né? Vamos ver se existe alguma pergunta com o Adriano, para a gente ver se a gente pode ajudar os nossos clientes. Adriano? Tá. Opa, Roger, tudo bom? Então, aqui teve algumas perguntas, tá? Já até fiz algumas respostas. O pessoal aqui está perguntando, né? Fez uma pergunta aqui por questão do menor range que a gente tem aí de inversores trifásicos aí, né? Em 380, que o nosso menor inversor é o de 20 quilowatts, tá? Sim. Ela está perguntando se a gente vai ter um inversor menor que 20 quilowatts. Tá. 380 em trifásico. Ok. Sim, isso já é uma questão que vários clientes abordam, tá? A gente está. O que a gente está fazendo? A gente está, não agora na lista de preço, mas na plataforma nova. O que a gente está fazendo? Vários clientes já, vamos dizer, nos alertaram sobre isso. E o que a gente vai fazer? Daqui uns dias vamos liberar para os vendedores a plataforma nova e posteriormente para os nossos clientes. Mas o que a gente. Qual a nossa atitude para resolver esse problema? A gente vai utilizar um inversor de 20 quilowatts, tá? Com menos módulos fotovoltaicos na entrada. E o que vai acontecer? O preço do kit, por exemplo, você quer instalar um kit de 15 quilowatts pico. Existe uma potência máxima que a gente permite a venda, a gente vai abrir esse range um pouco, para um limite um pouco inferior, então a gente vai permitir, tá, algumas combinações novas, isso já em breve, tá? Por exemplo, você quer 14 quilowatts, 14 quilowatts pico em 380. A gente vai ofertar isso com inversor de 20 quilowatts. E você vai ter ainda uma grande vantagem. Por exemplo, 13 quilowatts pico em 380. A gente vai ofertar com inversor de 20. Quais as vantagens? Você vai ter um inversor bem mais parrudo operando apenas com 20 quilowatts, tá? Ele vai estar bem mais parrudo, bem mais folgado e permite ainda ampliação futura, tá? Então, para atender, isso é um pedido grande, a gente vai fazer isso, tá? Então, abrir mais esse range utilizando o inversor de 20 quilowatts, tá? A gente vai fazer isso para que os nossos clientes tenham uma solução mais em conta e que possam atender às suas necessidades. Adriano? O pessoal, alguns fez umas perguntas que eu já respondi, tá? As perguntas bem simples. Aqui tem uma pergunta aqui por motivos, né, de diferença entre o 35K, né, que nós temos em 220, Sim. E o 36K. As questões de ruído entre eles, né? Tá. Ok. A linha MT, ela possui, como vocês viram, que é o 35K, um ruído audível bem maior que o 36K, tá?
o que, que a gente está fazendo para resolver esse problema? Uma das causas desse ruído é o formato da tela lateral do inversor, tá? A telinha dos ventiladores ali na lateral. O que, que a gente vai fazer? Não agora, tá? Mas futuramente, essa tela vai ser trocada, tá? Vai ser aumentado aquele espaçamento do ar, onde ele flui o ar, e vai ocorrer uma redução do ruído audível dos ventiladores. Mas isso vai ser já uma medida adotada. Mas se você tiver algum projeto em que você vai instalar em um local sensível a ruído, é melhor você utilizar um inversor 36 kW, tá? O de 35K, 60K, 50K MT, 75, 85, são, vamos dizer para áreas industriais, né? O nível de ruído ele é um pouco elevado. Essa grade nova, em breve, já vai estar disponível para reduzir esse ruído, mas mesmo assim, o nível de ruído do 36K é bem menor que o da linha MT, do 35. Tá. Então, Roger, tem uma pergunta aqui. Tá perguntando sobre o inversor lá de 8.500, né? Que a gente vai fazer o lançamento. Tá, Passa para ele as datas aí. tá. Então, inversor de 8.500, provavelmente, acho que se der tudo certo, na segunda ou terceira semana de junho nós teremos ele. Um inversor bem flexível, com 3 MPPTs, é, e 3 strings, então você consegue colocar em cada, vamos dizer, combinação, 3 orientações diferentes, também comunica via USB com os outros inversores, realiza todas as configurações, todos esses padrões, tá? Não possui ventilação forçada, então é um inversor que a gente está apostando bastante, que o mercado já pediu, eu sei, há muito tempo, mas a gente vai conseguir já disponibilizar a partir de junho, acho que já teremos estoque aqui no Brasil. Tá. Tá perguntando aqui também, Rogério, sobre a questão de se existe alguma técnica para diminuir o ruído lá dos inversores lá de 60 e 35. Então, o que já ocorreu alguns desses problemas, né? Então, a maneira, vamos dizer, mais rápida seria, vamos dizer, a maneira mais rápida de resolver, mas não, claro que não é possível em todos os casos, seria mudar o inversor, ligar ele do lado externo, onde não tenha problema, e fazer como se fosse um telhadinho em cima, tá? Nós podemos passar essa informação corretamente, de proteção para que não tenha pingos de chuva caindo diretamente no inversor, ou alguns clientes, tá, também, mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado, fazer um quadro, mas um quadro fechado, mas ele tem que ter uma boa ventilação, senão você acaba, vamos dizer, montando uma sala separada para os inversores, mas friso bem, tem que ter uma boa ventilação para que vamos dizer, não ocorra não sobreaquecimento, o inversor tem a proteção do derrete térmico, tá? Se ele aquecer temperatura ambiente, tá? Acima de 75 graus, desculpa, nesse inversor do MT 50 graus ambiente, ele tem o derrete térmico. Então ele não desliga, ele começa a reduzir a potência, mas a sua temperatura ambiente, vamos dizer que você faz um local muito fechado que não tenha, vamos dizer, o ar não flui corretamente ali, uma boa vazão, essa temperatura pode chegar a valores elevados e atuar isso de forma errônea ali, ocorrer erroneamente e afetar na geração, tá? Mas mesmo assim, com temperaturas elevadas, ele se autoprotege. Tá. Ô, Rogério, vamos falar um pouco sobre o nosso inversor, né, que a gente está fazendo os testes já, os nossos inversores de saída 127. Tá, ok. Então, os inversores no Brasil, a gente já viu que existem regiões em Minas,
Rio de Janeiro, também alguns outros locais no norte do Brasil que possuem, não possuem 220. Então, o que a gente está fazendo? Já está praticamente na bancada, a gente já testou completamente ele ali, tá? Só precisa ir para o laboratório, tá? A gente vai enviar esse inversor para a USP, já contamos o teste. Esse inversor provavelmente, tá? Eu não sei quando vai começar os testes na USP, para a gente poder obter a certificação do Inmetro, mas o que nós fizemos para ter a solução mais rápida? O nosso inversor de 5 kW, tá? A gente alterou o firmware para ele em 127 poder entregar 3 kW. Então vai ser um inversor 3.000 watts, 24 amperes em 127 volts, tá? Com 2 MPPT, extensão ali até 580 volts, continua as mesmas características. É como se fosse um inversor trifásico, vamos dizer, que a gente transformou em LV, tá? Inclusive a PHB é a única empresa no Brasil que tem inversores low voltage com tensão 220, 127 certificado pelo Inmetro. E o que ocorre nesse caso? É similar aos inversores trifásicos. O inversor de 5 kW, você tem o gargalo, que é a corrente de saída, então ela não pode extrapolar muito. Então a gente manteve ali, aumentou só 200 miliamperes, aumentou de 23, aumentou a corrente ali para 24 amperes, tá? Na saída e 3 quilowatts de potência. A gente está apostando nesse mercado, é um mercado bem interessante. Jorge, a nossa última pergunta aí é em questão da mudança, né, entre os inversores. Como a gente tem um bloco só, que é o inversor de 50 kW, 75 e 85, ele está perguntando um pouco sobre essas questões que ele não entendeu, tá? Como é que a funcionalidade dessas mudanças, por ser um bloco só, tá? Ok, tá. Então, qualquer inversor, tá? Se você pegar ali quais características principais que você tem que observar, né? Ali, principalmente na saída, ali que determina na saída dele, a corrente de saída, tá? Que determina vários parâmetros do inversor, que nem esse inversor tem deixa eu calcular aqui, 133 amperes em cada. Deixa eu só calcular. Esse inversor, deixa eu só calcular aqui, só um minuto. Tá. Mas enquanto eu vou calculando, por que a gente criou 3 modelos, tá? No mesmo hardware? Por que isso? A toda questão, tá? O inversor ele entrega uma determinada potência de saída. Você alterando o firmware do inversor, então toda a inteligência dele que está dentro dos DSPs internos dele, você consegue deixar esse inversor operando, tá? Não deixando de atender as características da 16149, 16150, tá? Você consegue operar ele em várias potências. Então, 50K. Por que 50K, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 133, 3, 1, 2, 7. Vezes. Isso. Tá. Então, a corrente máxima dele é 133 amperes. Então, você pega lá, 133 amperes vezes 3 vezes 127. Você vai ter 50,67 quilowatts. Então, para low voltage, para as redes que eu apresentei ali no começo, que possuem todos, vamos dizer, aquelas características de fase 220, ele virou ali 50 quilowatts. Não tem como eu extrapolar mais isso por causa da corrente de saída. 70 quilowatts. Por que essa potência? Essa potência é se você tem um projeto em microgeração, que o valor máximo de potência ou fotovoltaica ou CA ali, como diz ali que vem sempre a menor, como diz ali na resolução da ANEEL,
a gente manteve a potência fixa máxima em 75 kW. Então, se você vai fazer um projeto de microgeração no valor máximo, você usa apenas o inversor, você não precisa combinar 3 de 25, então é esse mesmo inversor, mas atenção, você não pode usar ele como 85, você tem que usar ele como modelo 75K. O 85K ele é na versão potência máxima, então você vai fazer uma usina grande, você pode utilizar ele que nem em 300, vamos calcular ali em 380, 220, 220, 3 vezes. Só para você ter ideia, o inversor de 85K em 380, 220 fase neutro, você vai obter ali 87,78 watts de potência. Ele, já a versão 85 é potência máxima na saída, tá? Então, só tomem cuidado, tá? Que essa linha nova, a configuração é mais complexa, não é simples que nem na linha do 60K para baixo. Se for realizar essa configuração, ela é bem mais complexa e não é simples. Atentem-se para comprar sempre os inversores com a potência correta, com a rede correta. Conseguimos até realizar essa alteração remota, mas ela não vai ser fácil, tá? A gente tem tudo domínio da tecnologia, mas ali atentem-se para comprar sempre o inversor com a potência certa. Queremos agradecer a participação de todas as pessoas aí. A gente chegou a um número de 50 pessoas na sala de webinar. Uma boa tarde a todos aí. Obrigado a todos, obrigado pela presença. É muito importante ter sempre esse contato com os nossos clientes. Obrigado mesmo pela atenção e todos que ficaram aí ou de alguma maneira participaram. PHB agradece.